Então, já vou compartilhar com vocês aqui também a correção dos exercícios da aula passada, tá? Que eu postei ali, comentei, vamos fazer mais alguns comentários aqui, que serão muito úteis, né, para a nossa atividade prática, tá? Mas tá... É sempre bom, né, revisar, sempre bom, né, tirar as últimas dúvidas ali para não ter problema. Bom, a gente viu nas últimas aulas a questão ali de provisões, né, provisão de tanto as provisões do ativo quanto as provisões do passivo ali, basicamente aquelas mais comuns, né, e depois a gente acabou vendo as reservas, né, basicamente a reserva legal, que é uma reserva derivada do lucro, né, líquido do exercício. A gente trabalhou uma aula com as duas, né, vimos, né, a diferença entre elas, e depois fizemos umas atividades. No caso, essas atividades aqui, né, dos lançamentos contábeis, né, que não basta fazer o cálculo, tem que saber fazer o lançamento contábil de acordo com o registro que está fazendo, seja provisão, seja reserva, tá? Então, a gente começou os exercícios aqui primeiro trabalhando com a questão das provisões, tá? Esse aqui foi o exemplo que a gente fez na aula, tá? Vamos passar aqui para os exercícios, tá? Basicamente, que foi o que a gente fez, tá? Então, o exercício 1 era para realizar o cálculo e o lançamento das provisões. Bom, então, quando você tem informação de folha de pagamento, né? Quais provisões que eu vou ter que calcular e lançar? A provisão de 13º salário e a provisão para férias, né? 13º salário é dividir o valor total ali da folha, o individual para o funcionário, né? E é por 12, porque são 12 meses, e calculamos o valor. As férias é muito semelhante, a única diferença é que tem um acréscimo de 1/3, né? Que é aquele previsto 1/3 a mais, né, que o trabalhador ganha quando está no seu período de férias. Então, nessa primeira questão, a provisão para 13º salário deu 3.750 e a provisão para férias deu R$ 5.000, né, acrescido de 1/3. Lançamento contábil. Então, esse aqui que foi a novidade na aula passada, mas eu expliquei, né, tem lá o vídeo gravado, vou explicar aqui de novo. Então, provisão para 13º salário é o nome da conta, né? É uma conta que está lá no passivo, então por isso que o lançamento dela vai ser a crédito, tá? De acordo com aquela tabelinha, né, que a gente viu e usamos na aula passada. E a contrapartida de qualquer provisão é sempre uma despesa. Então, neste caso aqui, despesa para 13º salário. Então, essas contas aqui, tá? E essas partidas de crédito e débito, elas não vão mudar em nenhuma questão. O que vai mudar, lógico, são os valores da provisão que eu vou calcular a partir do valor informado da folha de pagamento ou do salário de algum funcionário, tá? E, na mesma ainda, letra A da questão 1, o lançamento para provisão de férias, ou provisão para férias, né, que foi os 5.000, e a contrapartida é a despesa de férias, a débito, também como a gente viu, não será alterada, né, não vai mudar a situação, certo? Então, assim, pessoal, o lançamento, ele sempre será esse mesmo aqui, tá? A gente não vai conseguir a gente não vai fazer outro tipo de lançamento, será sempre essas contas e sempre essas partidas aqui, tá? O que vai mudar é o valor. Claro que para alguns é mais fácil já essa questão aqui dos lançamentos, tendo em vista já terem mais familiaridade com a disciplina de contabilidade. Para outros, né, talvez tenha um pouquinho mais, mas para isso tem aquela tabela auxiliar, né, tem os vídeos gravados e tem a interação aí com o tio Ali para tirar as dúvidas, né. Então, essa aqui foi a letra A da questão número 1. A 2 tinha informação sobre o estoque e a inflação. Então, quando a gente tem estoque e inflação, a gente já lembra da provisão para ajuste a valor de mercado, tá? Mas o raciocínio, o cálculo
né, é bem simples. Eu vou pegar o valor total do meu estoque e calcular quanto que representa esse percentual inflacionário. Na letra B, então deu 1.396,88. Isso me diz que, né, o meu estoque desvalorizou nesse período 1.396,88. Então, ele não está com o mesmo poder econômico. Então, para isso, eu lanço a provisão para ajuste a valor de mercado, que é uma provisão, uma conta contábil que fica no ativo, porém com saldo negativo, né, diminuindo, porque exatamente está desvalorizando o meu estoque. E a contrapartida, como eu já disse antes, independente da provisão, ela sempre será uma despesa. Nesse caso aqui, despesa para ajuste de valor a valor de mercado. Então, o segredo aqui basicamente é não errar o cálculo matemático, tá? Não errar aqui e não errar na hora de fazer a transposição, a transcrição para o lançamento contábil, porque o resto é copiar e colar, tá? Claro que a gente aqui nessas aulas síncronas online, vocês vão poder consultar qualquer material, né, para fazer o lançamento, os vídeos ali, não tem problema. Tá? Se as aulas fossem presenciais, vocês iriam consultar só a tabelinha de lançamento, aquela, caso precisasse. Então, uma das vantagens é que vocês têm mais acesso a material, mas isso também não proíbe, né, vocês de fazerem sem a consulta, né, para testar, para verificar se está ok. Principalmente quando é assim, exercícios, né, para se preparar para as avaliações, tá? Bom, a letra C da número 1, ainda dentro de provisões, ela fala de folha de pagamento, tá? Então, folha de pagamento é provisões e reservas. Tio Ali. Deu uma travadinha aqui, voltei agora. Pergunta, meu amigo. Eu ia dizer que o microfone estava desligado. Não, é que acabou dando uma travadinha aqui. Sabe como é a internet, né? Gato net. Voltando então. Folha de pagamento, tá? Esse valor informado. Então, o que nem a gente fez na letra A. Pegamos o valor e dividimos por 12, tá? Achamos aqui o valor de 1/12. E férias, tá? Aqui eu botei um exemplo bem grande, né? Bem complexo, digamos assim, mas quem quer fazer direto daqui já 1/3, né, vai chegar nesse valor também. Então, cada um faz da forma que quiser, o importante é acertar o valor do cálculo da provisão. Lançamento contábil, então. Claro que aqui também, né, eu expliquei, né, que é o lançamento, 2 contas, assim, então isso aqui não precisa aparecer, tá, nas respostas de vocês, basta aparecer o cálculo e o lançamento, é isso que importa, tá? Não tem nenhum problema. Então, lançamento contábil, as mesmas contas que a gente já tinha feito na letra A, tá? A mesma contrapartida de lançamento, que é a conta de despesa. Na provisão é o crédito, na despesa é o débito, e aí, claro, o valor de acordo com o cálculo que foi feito aqui em cima, tá? A mesma coisa na provisão para férias, né? Usamos o cálculo acrescido de 1/3, mesma provisão para férias, mesma contrapartida, despesa de férias, mesma partida, crédito e débito. Então, como eu disse lá na primeira aula, né? Essa disciplina ela é muito tranquila, tá? Eu sempre peço para ajustar, para readequar a matriz curricular, retirar essa disciplina e colocar outra que agrega mais. Claro que não estou dizendo que essa disciplina aqui não está agregando conhecimento a vocês, tá? Mas ela está num semestre, digamos assim, que poderia ser ocupada com coisas mais básicas e importantes, principalmente para quem está começando no curso, tá? Mas ainda não mudou, então a gente está aqui justamente para isso. Fale, Tchê. Essa parte de cálculo de provisões e lançamentos eu fiz no semestre passado em Introdutória 2.
Porque assim, É estranho, né? Que era assim como o ativo, o balanço, o balancete, isso a gente repete em várias cadeiras, né? Isso, poderia ser alguma coisa diferente, né? Então, assim, esse é um pedido que eu faço para a coordenação encaminha para a direção, e se a direção achar por bem, ela solicita ao Ministério da Educação o ajuste da matriz, né? Só que, então, assim, a gente pede, né? Agora, eu não sei se chega a ir até o Ministério ou se para na direção, tá? Mas é assim, a gente tem que cumprir, a gente procura aproveitar o melhor possível, revisar para quem já viu e aprender para quem está começando, né? Sem nenhum mistério aí. Então, fizemos esse lançamento. E a letra D, né, ainda sobre provisões, falava sobre vendas a prazo e histórico de devedores. Então, quando a gente pega essa informação, o que vem até nós é a provisão para créditos de liquidação duvidosa, né, a famosa PCLD. Tá? Então, há possibilidade legal, né, em legislação, da empresa contabilizar como créditos, como despesa, né, uma provisão para possíveis vendas a prazo que não serão recebidas. Tá? Lembrando que, como eu expliquei, ela tem um limite máximo de 5%, né? Porque se tu vai ter muito histórico de devedores, bom, então tu não vende mais a prazo, né? E também, se tu vai usar muita provisão, valor muito alto, pode ser uma questão de estar burlando a tributação, né? Porque quanto mais despesa, menor o lucro, menos imposto a pagar. Então, né, se limitou, a Receita Federal limitou um percentual aí. Tá? Já foi mais alto, tá, pessoal? Mas hoje, com esse advento da tecnologia, hoje não, mas assim, nos últimos 20 anos, né, com cartões bancários, cartões de crédito, de débito, Pix, né, agora, entre outros, então realmente o histórico de devedores de lojas acaba diminuindo. Claro, nunca vai zerar, porque sempre vai ter um tchuali da vida que vai dar um calote ali, né? Mas essa provisão já foi maior, né? Mais usada, valores mais altos, no caso, devido à dificuldade, né, de cobrança, de reconhecimento das pessoas, entre outras situações. Bom, então, o cálculo aqui é o mesmo, vou pegar o valor das vendas a prazos e multiplicar pela alíquota estabelecida aqui do histórico de devedores. Nessa questão, então, deu 1.865,70. Tá? O lançamento contábil é esse aqui. Tá? Provisão para crédito e liquidação duvidosa, PCLD, e a contrapartida, a despesa para crédito e liquidação duvidosa. Então, a provisão sempre é crédito e a contrapartida, a débito, é uma despesa. Então, essa provisão aqui, ela fica também lá no meu ativo, com saldo negativo, né, saldo a crédito, justamente para diminuir o meu valor de contas a receber, porque eu tenho isso aqui a receber, mas pelo meu histórico, esse pequeno valor não entrará no meu caixa. Tá? O que acontece? Esse lançamento contábil aqui, assim como das demais provisões, ele pode ser feito mês a mês ou período a período que for estabelecido. O importante é que, né, lá no final do ano, dia 31 de dezembro, quando fecha o exercício, todas as contas de receita e despesa serão confrontadas para ver se deu lucro ou prejuízo, né? Então, não pode, tá, certas provisões permanecerem registradas após 31 de dezembro. Então, 13º salário vai zerar, porque ele é pago de janeiro a dezembro. Então, eu não posso encerrar o ano com provisão para 13º salário sobrando no meu balanço, tá? Então, só para conhecimento isso, tá, pessoal? Já a provisão de férias, eu posso, porque o período aquisitivo de férias é 12 meses, mas ele não coincide de janeiro a dezembro, né? Isso depende da data que a pessoa começou o trabalho na empresa. Até a Lana tinha me questionado isso ontem e hoje somente eu consegui responder para ela, né? Que a despesa, ela não pode ficar com saldo credor, né? Ela tem que ficar ou saldo zero, se eu
já paguei todas as férias ali, fiz os cálculos certinho, ou manter saldo devedor se falta um período, se o funcionário não tirou férias, por exemplo. O que acontece muito de erro, até eu comentei com a Alana, é que quando o funcionário entra assim, num ano e completa os 12 meses no outro ano, às vezes o pessoal da contabilidade se perde nos lançamentos ali ou esquece de dar baixa, né, da provisão de férias. E aí acaba tendo um erro ali nas suas demonstrações. Que, né, durante o trabalho de auditoria, é visto, localizado isso aí e acaba sendo corrigido, né, pela empresa. Mas dá ali um trabalho a mais que não precisaria, né? Posso pedir uma coisa? Sim. Eu fiquei com uma dúvida ainda, porque lembro que a gente conversou sobre as faltas do funcionário e tudo mais, e aí o senhor me disse que o correto é fazer o estorno da provisão quando fecha o período aquisitivo, né? Não correto, mais usual, né? Lembre-se que contabilidade tem várias formas de ser feita alguma coisa. Isso, mas aí eu não entendi como é que eu faço o estorno no caso que foi feito o zeramento no final do ano e agora esteja sendo feito o estorno. Bom, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer que fechou os 12 meses, né? Tu já fez 12 avos lá de férias. Então, o funcionário tem a receber 5.000 de férias, tá? E tu já contabilizou 5.000 daqui de despesa. O que vai acontecer? Tu vai fazer o lançamento, isso sem faltas, tá? Esse primeiro exemplo, ele não faltou nenhum dia, vai receber os 30 dias de férias, tá? Então, tu vai pegar esses 5.000 aqui e fazer o lançamento a débito dos 5.000 na provisão e o lançamento a crédito na férias a pagar. E aí vai pagar as férias para ele ali no mesmo dia ou no outro dia, né? Dependendo do fluxo de caixa. Agora, se o funcionário não vai receber os 30 dias porque teve faltas, né, conforme ele é CLT, o que acontece, Alana? Tu separou 5.000 para pagar para ele, 30 dias de férias. Só que vamos dizer que ele vai tirar só 29 dias. Um dia ele não vai tirar porque ele teve, não me lembro agora quantas faltas tem que ter, né, para perder um dia de férias. Aí o que acontece? Tu vai pagar para ele 4.500, por exemplo. Então, tu vai lançar só 4.500 a débito para tirar da provisão e 4.500 férias a pagar. Esses 500 que vão sobrar aqui, e consequentemente vai sobrar 500 na despesa, eles têm que ser estornados. E aí tu faz o lançamento o quê? Inverso. Tu faz 500 da provisão a débito e 500 da despesa de férias a crédito, para zerar a despesa e zerar a provisão daquele funcionário, né? Referente àquele funcionário. Claro que só falando assim fica um pouquinho complicado. Não sei se a Alana e demais já fizeram a cadeira de laboratório de práticas contábeis. Não, pretendo fazer semestre que vem. Até já vou abrir aqui, né? Essa cadeira vai ser ofertada na quarta-feira, né? No próximo semestre, ela é de 30 horas, ou seja, só de P1, então a gente vai ter 10 encontros, será comigo, infelizmente. Então a gente vai praticar muito lançamento contábil, né, no sistema lá de treinamento que a gente tem, que a FTEC disponibiliza. Então vai ficar fácil de entender essas situações também, Alana, tá? Mas, né, qualquer dúvida, vai perguntando aí. Sim, não é que eu já questionei, porque o sistema ele faz o lançamento automático, né? Como a gente tem um sistema integrado. Então, Claro. quando na folha foi feito esse estorno desse valor, porque foi feita a provisão até fechar o período aquisitivo, e aí como o funcionário andou faltando todo o período dele, foi feito esse estorno da provisão. Só que foi feito esse estorno dentro de um único mês. E aí acabou deixando essa despesa um pouquinho baixa, sabe? Como se a despesa do mês fosse só R$300 ao invés de 10 mil. Sim. E aí ficou bem estranho. O problema não, mas assim, uma das características desses sistemas integrados aí, folha, contabilidade, é que pode gerar algum lançamento aleatório ou desconexo, né, do passo contábil. Por isso que a gente fica louco. Por isso que aí tem que revisar, tem que verificar um por um, às vezes, e se é uma demanda grande de lançamentos funcionários, aí é mais trabalhoso ainda, né? Bastante. Daí eu fiquei com essa dúvida se realmente estava correto fazer esse estorno todo de uma vez só, ou se nesse caso que foi apresentado ali para ti, Depende como o programa tá.
como a integração no programa tá parametrizada ali, ou se tu quer fazer o lançamento manual no sistema, tu vê. Como eu te sugeri, o melhor, na minha opinião, melhor não, mas o que a gente usa ali também, que eu uso, é fazer assim, geral, e lá quando for gozar as férias, e aí vai descontar os dias ou não, né, autorizar ou não, a gente faz o lançamento de ajuste de forma manual no sistema, a gente não parametriza para ser automático, para evitar esses problemas, até porque nós ali temos uns 2.000 funcionários, né, e se eu vou fazer, não olhar, pode ser que passe alguns ali, né, então vamos dizer que tenha 5% de erro, já são 500 funcionários, né? 500 não, 50 funcionários, e aí 50 funcionários pode dar uma diferença na apuração do resultado, né? É bastante. É. Bom, pessoal, continuando, tá? Para quem não entendeu nada aí que a gente falou de provisão, lançamento, tá? Fica a dica aí, pessoal de contábeis, né? Menos o Maurício, que não é de contábeis, pegar ali na quarta-feira o laboratório de práticas contábeis 1, e depois, no outro semestre, vai ser ofertado o Laboratório de Práticas Contábeis 2, que esse sim, ele é maior, é 60 horas, e também é totalmente prático, é só lançamento no sistema, né? Eu trago as informações, vocês fazem os lançamentos, geram os balancetes, ali é bem interessante. Claro, ele tem um pré-requisito que é fazer a introdutória 1 e introdutória 2, né? No mínimo, tá? Então, quem ainda não fez... Tá, professor? Oi? Eu não duvido não que eu não pegue, porque tá louco, né? Eu acho que daqui a pouco tu vai trocar de curso, Maurício. Não, tô achando já. Não, mas os contábeis sempre é bem-vindo a alunos novos, principalmente se é de outro curso, né, que tem esse contato direto com a contabilidade. Bom, continuando aqui. Então, fizemos aqui o lançamento, né, da provisão para queda de liquidação duvidosa. Esse aqui, né, a Lana e demais alunos têm o mesmo procedimento. Se chegar no final do ano, tá, e realmente eu não receber até esse valor, ok, ele vai se acabar ali em 31 de dezembro, né, e vou fazer o estorno do lançamento, da provisão, no caso, né. Agora, se todos me pagarem, né, se os 74.000 aqui, 628 me pagarem, aí eu tenho que estornar todo o valor, porque eu não posso considerar uma despesa um valor que eu recebi. Então, aí já é aquele esquema de enganar a receita, né, enganar a tributação. Então, com exceção aqui das férias, né, todas as outras provisões de 31 de dezembro eu tenho que fazer o lançamento de ajuste ou de estorno, dependendo do que aconteceu até o encerramento do exercício financeiro. Tá? Mas quem vai fazer laboratório, né, de contábeis vai ver bem na prática isso aí, que é bem tranquilo, né? Professor. Oi. Uma dúvida. Que nessa disciplina aí que vai dar laboratório é só uma disciplina de 30, né? E aí depois... Nesse próximo semestre, sim. Tá, e aí depois que a gente faz as 10 aulas, as próximas 10 aulas, daí é o P2? Aí o P2 é a disciplina de contabilidade e cálculo atuarial, né, que está previsto para o próximo semestre, na quarta-feira. Então, na quarta-feira, ali com o tio Ali, eu vou ter P1, Laboratório de Práticas Contábeis 1, né, 30 horas, e a segunda disciplina em P2 é Contabilidade e Cálculo Atuarial, que também é basicamente trabalhar em planilhas, a gente vai até usar o mesmo sistema de laboratório ali para facilitar também, mas dá para ser feito no Excel, né, que é cálculo de atualização, né, cálculo atuarial aí, sem nenhum problema. Tá, E lá no semestre de 2022, vai ter o laboratório 2, né, de práticas contábeis, que aí sim serão 60 horas. E espero que corra tudo bem e seja presencial nos laboratórios de informática da FTEC. Tá, mas tipo, daí eu faço essa de 30, daí as 10 primeiras aulas do semestre eu tenho aula, e as 10 depois eu fico sem fazer nada, é isso? Se tu não se matricular na outra disciplina, sim. Aí eu teria que me matricular em 2 de 30. 2 de 30, naquela sequência ali que o Mauro mandou lá no grupo, né? Sim, professor. Hum. Mas essa segunda disciplina não é do 7º ou do 8º semestre? Ela mas ela não tem pré-requisito, né? Porque agora algumas disciplinas têm pré-requisito, até que foi um pedido do diretório acadêmico, né? A Camila ali, companhia,
Inclusive, a Camila está aí, né, Camila? Sim, isso mesmo. Agora. Tô aqui. Então, agora, algumas disciplinas já têm pré-requisito. Não sei se o sistema, né, vai exigir esse pré-requisito quando o assessor se matricular, mas por isso que o Mauro pediu a orientação, né? Também pode pedir orientação de matrícula para mim. Hoje mesmo eu atendi 2 alunas ali no WhatsApp, já direcionei elas a pegar tal e tal disciplina, ou porque ela já fez o pré-requisito, ou porque ela já fez a disciplina, né, em outro semestre ali. Então, A princípio é para o sistema exigir o pré-requisito, sim. O Mauro tinha confirmado para nós que sim. não, é quase certo, mas, né, quase nem o teste de DNA é 100%, é 99,9%, né? Então, essa disciplina aí de contabilidade calculatorial, ela não precisa de pré-requisito, né? É que nem essa aqui de societária, né? O ideal era conhecer, mas também não é obrigatório ter o pré-requisito lá de contabilidade, né? Porque ela é bem tranquila até. Essa P2 aí, ela é 30 horas também? Eu não cheguei a dar uma conferida. Sim, todas as disciplinas de P1 ou P2 são 30 horas para fechar, né? Igual uma de 60. Certo, entendi. Então, o que eu aconselho para você, se na quarta-feira você não está no estágio 1, né, que vai abrir, não, no estágio 2, né, que vai abrir com a Andrea, então pega essas 2 disciplinas aí, que são específicas, né, a gente vai praticar bastante contabilidade, né, mesmo se a gente está no início do curso ali, tipo lendo, ou se a gente está mais no final ali. Claro que ainda não fez essa disciplina, a Camila já fez, né, Camila? Sim, já fiz essa. Muito bem. E, bom, ali tem as outras disciplinas. Então, depois, né, individualmente, se vocês têm dúvida ali, mande o WhatsApp que a gente vai falando. Vamos continuar aqui sobre o assunto agora de reserva contábil, né? Então, o que é que acontece? A gente está trabalhando aqui com a reserva legal, porque ela é a única que é obrigatória por lei, né? A Lei 6404, que do lucro líquido do exercício eu tenho que destinar 5% para a reserva legal. Só que a gente viu também que ela tem limites de valores, né? 20% do capital social, se isolada, ou 30% do capital social, se somada com reservas de capital. Então, o cálculo, a gente já há 2 aulas, a gente já viu, então, nessa primeira questão, 125 mil vezes 5%, deu 6.250. Como eu já tinha 10 mil e agora eu vou ter 6, vou ter 16.250. Como o meu limite aqui é 60, ok, primeiro filtro passei. Segundo filtro, então, somar com os 45 da reserva legal. Então, 45 mais 16, com certeza que vai dar um 61. Como os 30% é 90 mil, ok, então fiquei abaixo dos 2 limites. Então, vou poder lançar todo o valor calculado na reserva legal. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Antes de fazer o lançamento contábil aqui, tá? Tem que verificar se eu não vou ultrapassar, né, exceder os limites da legislação. Então, nessa questão 1 não vai exceder. Então, o lançamento, a conta é reserva legal, é crédito, que é uma conta lá do patrimônio líquido, e vai sair do lucro líquido esse valor, então a outra conta é lucro líquido do exercício, a débito, porque vai reduzir o valor do lucro. Tá? Então, serão sempre nessas 2 contas e essas partidas para cada conta. Vai mudar só o valor que vocês vão calcular. E, claro, ter cuidado se não vai ultrapassar o limite, porque se ultrapassar, eu vou ter que reduzir esse valor calculado. A letra B também. Alguém quer perguntar? Qual que é o limite mesmo? Tem 2 limites, tá? O caput do artigo lá fala em 20% do capital social só de reserva legal. E o parágrafo 1º do artigo diz que se eu somar reserva legal com as reservas de capital, eu não posso ultrapassar 30% do capital social. Então, o que é que eu aconselho você? Sempre calcular os limites primeiro, para depois calcular o valor de 5% e verificar se vai ultrapassar ou não os limites. Tá.
Bom, questão 2. Então, lucro líquido de 410 mil, né? 5% disso vai dar 20.500. O meu capital social é 1.200.000, então, só de reserva legal eu não posso ultrapassar 240 mil, e de reserva legal mais reservas de capital, não vou poder ultrapassar 360 mil, 30%. Então, reserva legal, já tinha 60 mil. Com mais 20.500, vai dar 80.500. Ok, ficou abaixo do primeiro limite. Agora, esses 80.500 mais os 90 de reserva de capital, vai dar 170 e poucos mil, né? Também ficou abaixo dos 30%. Então, também não vai ter nenhum problema. Poderei fazer o lançamento contábil usando os 20.500. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Reserva legal a crédito 20.500, lucro líquido do exercício a débito 20.500. Tá? Então, a letra A, a letra B, bem tranquilo, nenhuma das duas ultrapassou o limite. Tá? Vamos ver agora a letra C. O que é que diz aqui? Que a empresa teve um lucro líquido, perdão, de 500 mil reais, 5% disso dá 25 mil. O meu capital social é 1.800.000, então, vezes 20%, 360 mil. E vezes 30%, 540 mil. Então, não vou poder ultrapassar esses limites caso a caso. Então, primeira situação, eu já tenho 340 mil de reserva legal. Calculei mais 25. Se eu somar 340 com 25, vai dar 365 mil reais. Porém, o limite é 360. Então, se eu não passei do primeiro filtro, beleza, já vou ter que reduzir esse valor para poder efetuar o lançamento. Nem preciso me preocupar com os 30%. Tá? Então, o que que acontece? Em vez de eu fazer o lançamento contábil com 25 mil, eu fiz o lançamento contábil a 20 mil. Porque se já tinha 340, o limite é 360, então só posso lançar mais 20 mil e não os 25 mil originais que a lei prevê. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando vai efetuar tanto o cálculo como o lançamento contábil da reserva legal. Então, né, vocês vão calcular os 25 mil, vão calcular os limites, porém o lançamento contábil vai ter que ficar dentro dos limites se ultrapassar. Então, vocês podem acertar aqui, mas errar o valor aqui. Né? Acertar a conta aqui, acertar o débito e crédito, mas errar o valorzinho. Então, vai ter um pequeno desconto na atividade prática, se assim, né, errarem, no caso. Mas eu acredito que vocês não vão errar. E a última questão, a letra D, da número 2, também me dava ali a informação que houve um lucro de 50 mil, 5% desse lucro dá 2.500. O meu capital social é 380 mil, vezes 20%, 76 mil. E os 30% do capital social, 114 mil. Agora, a gente vai ver se vai ultrapassar ou não os limites. Então, eu já tinha contabilizado 68 mil reais. Com mais 2.500, 70.500. Então, fiquei abaixo do primeiro filtro. Beleza, então, tá tranquilo, vou manter esse valor. Segundo filtro, eu tenho que somar a reserva legal mais a reserva de capital e não ultrapassar 114 mil. Então, 68 eu já tinha, mais 2.500 que eu calculei agora, 70.500, mais 45 mil, 115 mil. Ou seja, ultrapassei o limite do parágrafo primeiro. Então, cumpri a regra do caput do artigo, porém não cumpri a regra do parágrafo. Então, a mesma situação. Vou ter que diminuir esse valor
para ficar dentro do limite. Tá? Então, eu teria aqui 115, né, e 500. Como vai ultrapassar em 1.500, eu vou só poder fazer o lançamento de R$ 1.000 na reserva legal para fechar os 114. Claro, né, o que eu expliquei na aula passada. Esse primeiro filtro aqui é obrigado, então se a gente atingir, a gente não pode fazer mais. Esse aqui é opcional, então poderá a empresa chegar a esse limite aqui. Então, a empresa vai decidir se ela vai cumprir o limite do parágrafo primeiro ou não. No nosso caso, aqui na disciplina, nos cálculos, eu defini que a gente vai cumprir. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado no cálculo dos 2 limites antes de efetuar o lançamento, para ver se eu vou superar ou não, né, esse limite de lançamento na reserva legal. Bom, pessoal, sobre esses exercícios aqui, alguma dúvida? Ficou alguma coisa não esclarecida? Algum comentário? Ok, pelo que eu vi, está tudo tranquilo, né? Todo mundo na boa, na tranquila aí, então entendeu tudo. Vou compartilhar, então, agora o material da aula de hoje, que é a nossa atividade prática, né? Então, aqui está, tá? É a aula 14, a gente já está se direcionando aí para o final desse semestre, mais um semestre à distância, né? Mas, porém, tá sendo positivo, né? Essas aulas aí que a gente está tendo. Como eu disse lá, essa atividade prática, ela vale 30% no grau B, então naquele primeiro arquivo lá estava 20, mas depois, né, como eu disse ali, apelando para a minha equipe, dizendo, não, eles merecem uma pontuação maior, eles cederam, né, os meus pedidos, e autorizaram que a nota fosse 30% do grau B. Então, mérito para vocês aí. Tá? Não deixe escapar esses 3 pontinhos aí no grau B. Então, o que é que acontece? São questões muito similares a essas que a gente acabou de debater, de corrigir, ou que a gente fez na aula passada. São 4 de provisões e 4 de reservas. Então, fazer as reservas relativas aqui à folha, o estoque e as vendas a prazo. Tá? O cálculo e o lançamento. Aliás, não é reserva, provisões, tá? E depois, sim, o cálculo da reserva legal, cuidando essa questão dos limites, cuidando também os lançamentos contábeis ali. Mas quem pegou, né, os exemplos da aula passada, quem pegou agora a correção do exercício e está tranquilo, vai ser barbada de fazer isso aqui, tá? Então, vocês vão fazer e vão postar no Moodle, já está aberto para postagem, vocês têm aí uma semana só. Né? Parece pouco, mas, assim, dá para fazer hoje, já postar hoje, já se livrar dessa atividade prática, tá? Então, vocês têm até as 22 horas da próxima quarta-feira, dia 16 de junho, para postar no Moodle, na aula 14, essa atividade prática. Então, pode ser uma postagem no Word, pode ser uma postagem no Excel, pode ser em PDF, pode ser ali, né, bater a foto do caderno e mandar, tá? Desde que estejam corretos e eu entendo que vocês fizeram, né? Mas, com certeza, não será difícil entender e também não será difícil vocês acertarem essas questões. Tá? Alguma pergunta sobre a atividade prática? Por enquanto, não. Olha aí, parece até locutor de elevador. DJ de elevador. Essa é nova. Não, né? Tem uns prédios aí que o elevador, quando tu entra, toca umas musiquinhas, né? DJ de elevador. O cara trabalha ali só botando música para quem pega o elevador. Pô, eu queria um serviço desse. Olha aí, né? É por aí. Então, pessoal, né? Vamos finalizar, então, o nosso vídeo, tá? Vocês têm aí praticamente 2 horas para fazer essa atividade prática. Estarei online no WhatsApp aqui para tirar as dúvidas. Essa atividade prática segue durante a semana, então, como eu disse, vocês têm até as 22 horas da próxima quarta para postar.
Lembrando que na próxima quarta a gente já vai ver um novo assunto, então, assim, não deixe acumular, tá? Esse assunto com o novo, então aproveite hoje, aproveite o fim de semana para postar, para matar e já garantir aí mais 3 pontinhos no grau B, né, de barbada, de tranquila, porque não é um assunto complicado, tá? Provisões e reservas, certo? Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Não tendo dúvidas, né, é só fazer, postar ali, conferir os cálculos e mandar ver, tá? No mais, não esqueçam, né, de fazer a matrícula, analisar, se for o caso, ele pedir ajuda para o coordenador Mauro ou para mim, tá? Sem nenhum problema ali, a gente está aqui para orientar vocês na melhor forma possível, que vocês concluam nessas cadeiras e concluam o curso de Ciências Contábeis, para termos mais contabilistas aí no mercado para poder trabalhar na Tualha Assessoria aí, ou nas empresas do grupo Tualha, aí, se tudo correr bem. Certo, pessoal? Muito obrigado. Boa noite a todos e, tendo dúvida, estamos aí. Certo, Tualha. Valeu, tio Ale. Boa noite.